Com os excelentes brindes que nós temos hoje, vale a pena participar, viu? Principalmente o livro do Papa Francisco, né? Você pode participar pelo telefone 3209-0120. Você pode participar pelo facebook.com/questões.de-fé. Você pode participar pelo questõesdefé@tvhorizonte.com.br e, ao vivo, você pode ver o programa, né? Twitter, @Padre Cândido 2. No site da TV, você pode rever os programas anteriores, qualquer programa que você deseja, tvhorizonte.com.br/questões de fé. E agora vamos à música. Nós temos a música hoje, uma parte da suíte Danza del Trigo, de Alberto Ginastera, com orquestra sinfônica do YouTube. Confiramos. Música é sempre música, e quando ela é bem executada, com bom gosto, com competência, pode ser de qualquer época, da Renascença, do Romantismo, do Barroco, do Classicismo, contemporânea, clássica, popular, erudita, sacra, profana, será sempre bonita, será sempre bonita. O que não é bonito é que é o mal feito, né? Aquilo que é mal feito. Bom, nós vamos hoje então falar, em primeiro lugar, vamos começar a falar do fenômeno da glossolalia. Então, eu queria olhar aqui alguns textos bíblicos que nos ajudam. O primeiro que nós mencionamos foi exatamente dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
nos versículos de 4 até 6, quando fala exatamente do fenômeno do Espírito Santo em Pentecostes, escrito por São Lucas no Atos dos Apóstolos. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. E é interessante que os apóstolos falavam nas línguas, mas é um pouco diferente nesse caso. Aqui nós chamamos de fato fenômeno de glossolalia ou glossolalia. Significa que eles falavam em línguas que as pessoas, diversos povos, diversos idiomas que estavam lá presentes ouviam na sua própria língua, entendiam. Vejam bem. Achavam-se em Jerusalém, então, judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, primeiro, alguém pergunta, como é que essa multidão se reuniu? Primeiro que houve um fenômeno natural, houve um ruído, um barulho muito grande. Então as pessoas foram ver o que era esse barulho. Então, com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma, e diziam surpresos e estupefatos: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que nós os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Então vejam bem, está comprovado aqui. O fenômeno aqui dito de glossolalia significa exatamente falar em línguas para ser compreendido. Hoje é muito simples, né? Você vai numa conferência internacional onde há várias... Vamos ver o sínodo, por exemplo. Cada um tem um fone aqui no ouvido. O sujeito está falando lá em alemão e eu vou ouvir na minha língua, porque tem alguém traduzindo. Então, a ciência e a tecnologia permitiu que o milagre de Pentecostes, assim descrito, se manifestasse de uma forma muito mais tranquila. Porém, Pentecostes não significa, não é isso. Significa que o Espírito Santo constrói uma civilização em que as diferenças culturais, étnicas, não impedem que todos possam se comunicar e que todos possam construir uma civilização de unidade, de amor. Porque a linguagem do Espírito é a linguagem que todos podem entender. Mas voltando, nós vamos ver, eu escolhi alguns textos bíblicos. Nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo de 5 a 6, diz assim: chegarás então a Gabá de Deus. Então, aqui é quando se fala da sagração de Samuel, né, e como profeta e assim por diante. Desculpem, a sagração de Saul pelo profeta Samuel. Então, chegarás então a Gabá, cidade de Deus, onde estão os prefeitos dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, defrontarás com um bando de profetas que vem descendo do lugar alto, precedidos de harpas, tamborins, flautas, cítaras, e estarão em estado de transe profético. Então o Espírito de Javé virá sobre ti e entrarás em transe com eles e te transformarás em outro homem. E continua falando. Então, vamos chamar agora aquilo que normalmente nos grupos de oração se chama de oração em línguas, em transe profético. Mas nós não temos só esses textos, não. Depois nós vamos ver aqui outros textos também.
A primeira abordagem que eu gostaria de fazer, baseado principalmente na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, para compreender a Igreja Antiga, que há registros exatamente deste transe em que se falavam em línguas. Também está, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 15, 19, 6... Então, nós vamos ter lá experiências da igreja do começo, dos primórdios. Como é que a gente pode entender a igreja dos primórdios fazendo isso? Basta uma mera imitação da igreja dos primórdios? Cuidado, é preciso ter o certo cuidado. Até porque nós vamos ver depois que o apóstolo Paulo também fala desses cuidados que nós devemos ter. Mas isso vamos fazer depois. Imaginem vocês uma igreja que reúne um grupo de pessoas. No meio destas pessoas, naquela época, a maior parte das pessoas não era alfabetizada. Não sendo alfabetizados, eles não tinham boa articulação da palavra. Não sabiam falar adequadamente, como o pessoal mais simples diz, olha como ele fala bonito, né? Não sabiam falar bonito, não sabiam falar direitinho. Não é só a parte gramatical, o português que sai errado, não, é a própria articulação das frases em que as pessoas não chegam a entender e por isso a pessoa, ela tem vergonha muitas vezes de se expressar porque não sabe falar bem. Vamos voltar daqui a pouquinho para continuar a explicação deste assunto, porque vocês vão achar muito interessante.